Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa ressurreição, mas essa ressurreição que o teu Filho Jesus Cristo fez quando estava no seu ministério terreno. Nós sabemos que ele continua a ressuscitar os mortos ainda hoje. Nós sabemos que ele continua devolvendo a esperança àqueles que estão sem esperança. Nós sabemos que ele continua tendo íntima compaixão daqueles que sofrem. E nós te glorificamos por isso, Pai. Nessa noite, uma noite especial, chuvosa, em que reservamos para comemorar o Dia das Mães, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a transmitir um pouco da tua palavra. Que o Senhor seja com cada mãe aqui presente, Senhor, ajudando a educar os seus filhos. Que o Senhor seja com aquelas mulheres que ainda não são mães, conduzindo-as para que no tempo certo elas possam dar à luz e também participar da maternidade. E também que o Senhor seja com todos os homens, todos nós que temos mãe, que iremos assessorar nossas esposas a cuidar dos filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto é conhecido de praticamente todo mundo e conta uma história muito curiosa. A história da ressurreição de uma mulher que não é mencionada sequer o seu nome. E todos nós já pensamos em algum momento da vida numa questão, por exemplo, se pudéssemos voltar no tempo, o que é que nós faríamos se pudéssemos voltar no tempo? Obrigado. Talvez eu tivesse pegado um copo com água ali, se pudesse voltar no tempo, mas graças a Deus José trouxe essa água para mim agora. Mas se a gente pudesse voltar mais, voltar 5, 10 anos, 20 anos, o que é que a gente faria de diferente? Será que nós mudaríamos nossas atitudes? Será que teríamos escolhas importantes, diferentes? Será que estaríamos numa situação melhor hoje em dia? A nossa tendência é pensar que sim. Mas não podemos nos esquecer que o Deus de toda a história, o Deus soberano, nos conduziu de uma certa maneira até o momento que estamos hoje, na situação que estamos hoje. Essa mulher do texto, que nós acabamos de ler, havia perdido seu marido há pouco tempo. O texto diz que o filho dela ainda era jovem. Então ela não era viúva há muito tempo. A gente não sabe se alguns meses apenas, talvez há poucos anos. Enfim. Mas ela havia perdido seu filho único há pouco tempo. E nessa condução, no que a gente chama de cortejo fúnebre, o que será que se passava por a cabeça daquela mulher? Será que ela pensou:
Puxa vida, perdi meu marido não faz muito tempo, só tinha um filho, agora estou indo sepultá-lo. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria? Será que ela cuidaria mais do marido? Teria mais cuidado com a saúde dele? Será que o marido dela morreu de alguma doença que, se tratado antes, tivesse sido curado? Muitas vezes as mulheres reclamam que os homens não cuidam da própria saúde. Às vezes isso é verdade, né? Mas as profissões mais perigosas são para os homens. Quando tem que consertar o telhado de uma casa, não é a mulher que vai subir para consertar, com raras exceções. Quando tem que se colocar em alguma situação de perigo, é o homem que tem que resolver. E assim tem que ser mesmo. Na televisão, não há, em canal aberto, que eu saiba, um programa sequer que incentive ao homem buscar uma saúde melhor, a não ser no mês de novembro, como se o homem fosse constituído apenas de próstata. Todos os outros programas, por exemplo, os programas que passam pela manhã na TV aberta, tem um quadro ou outro que fala sobre a saúde da mulher. A mulher tem que cuidar da beleza, do cabelo, da saúde, da toda a região pélvica, tem que ir para a academia, mas para o homem não tem. Vocês conhecem algum programa de televisão que incentiva a saúde do homem? Eu nunca vi. Só para fazer o exame de próstata. Se essa mulher voltasse no tempo, será que ela teria pensado, eu deveria ter amado meu filho, né, mais intensamente? Eu devia ter cuidado mais dele, devia ter brincado mais com ele. Quando ele estava lá desenhando aquelas coisas dele, aqueles garranchos que todos nós fizemos algum dia, eu devia ter olhado com mais atenção. Devia ter dito mais vezes que estava mais bonito. Será que ela procuraria ter outros filhos? Ou só deu tempo de ter um mesmo? Enfim, a gente não sabe o que ela teria feito diferente. Mas e nós? Se a gente pudesse voltar no tempo, o que nós faríamos diferente? Será que valeria a pena? Jesus proporcionou uma espécie de retorno no tempo para essa mulher, ressuscitando o único filho dessa viúva. Nós precisamos nos transportar historicamente para aquela época para entender que o filho e o marido não era apenas uma companhia para as mulheres, era o sustento delas. Deus nunca proibiu as mulheres de trabalhar. Não. Adão e Eva foram postos no jardim para cuidarem do jardim, para trabalharem. Ambos. 1000 anos, quase 1000 anos antes de Cristo, foi escrito o livro de Provérbios, e lá no último capítulo fala sobre a mulher virtuosa. É uma mulher que aparentemente tem propriedades, o marido tem condições financeiras, e o texto diz que ela compra um terreno e vende, ou seja, ganha dinheiro com isso, que ela dá ordem aos funcionários da casa. As mulheres nunca foram proibidas de trabalhar, nem no Antigo Testamento, só que não tinha emprego para as mulheres. Tal como hoje não tem emprego para muita gente, não tem emprego para as mulheres naquela época. Então, o filho era a garantia de sobrevivência dela, já que o marido havia falecido. Era o filho que ia sustentar ela, era o filho que ia pagar tudo para ela, comprar alimento, cuidar da casa, cuidar dela até a velhice. Ela havia perdido não somente a companhia do marido e do filho, mas a esperança de sobrevivência. Provavelmente o seu futuro seria a mendicância. Provavelmente ela ia ter que mendigar o pão de cada dia. Vocês imaginam que o desespero dela aumentou ao perder o seu filho. Mas Jesus ressuscitou o filho dela e ela voltou a ser feliz.
não volta o tempo para nós, mas muitas vezes Ele nos dá outras esperanças, aliás, outras oportunidades, semelhantes àquelas que desperdiçamos, ou às vezes até melhores. Talvez Jesus não nos faça voltar no tempo, eu acho isso pouco provável, mas eu quero apresentar para vocês alguns conselhos sobre a educação de filhos de alguém que teve 19 filhos. 9 deles morreram, ela criou 10 filhos, e mais de 200 anos depois, os filhos dela ainda são lembrados. Eu estou falando de Susana Annesley Wesley, a esposa do famoso Wesley. Wesley era sobrenome, virou nome, né, hoje em dia. Susana nasceu em 20 de janeiro de 1669. Uma mulher do século XVII. Foi tão relevante para seus filhos que no final de sua vida ela não teve do que se arrepender em relação à educação de seus filhos. Ela não precisou pedir a Deus que voltasse o tempo. Ela não precisou pedir a Deus que lhe desse outras oportunidades. Ela teve 19, das quais Deus lhe concedeu até a fase adulta 10 oportunidades de educar seus filhos. No fim de sua vida, na verdade, por fim de sua vida, ela tinha elaborado uma lista de 15 conselhos, 15 regras para a educação de filhos. E ela seguia esses conselhos. Ela os elaborou e ela seguia. Susana era esposa de um pastor de uma igreja anglicana. E mesmo que a igreja fosse grande, e não era, eles tinham que batalhar muito para cuidar de mais de 10 filhos, sustentar uma casa dessa. Kelly e eu não temos filhos, a gente sabe como é apertado o orçamento. Alguns de vocês têm um filho e sabem que é apertado, outros têm 2, né? É apertado o orçamento. Agora você imagina 10 filhos. Teve uma época então que o marido dela, que era pastor, perto de onde eles moravam, foi promovido a um cargo de maior autoridade na igreja anglicana e precisou viajar para isso. Claro, ele passou a ganhar um pouco mais de dinheiro, mas ela teve que cuidar dos filhos, sem a ajuda do marido a maior parte do tempo. Ela não reclamou, ela não murmurou, e ela começou levando todos para a igreja, como de fato, como costumava fazer. Só que o pastor que substituiu o marido dela não sabia pregar. As pregações dele, ela chamou de sopa rala. E ela disse: eu não vou levar meus filhos para serem alimentados por essa sopa fraca, essa sopa rala. Eu mesmo vou pregar para os meus filhos. Então, no dia de culto na igreja, ela começou a fazer culto em casa. E aí o que aconteceu é o seguinte: dos 200 membros da igreja, mais ou menos, passaram aí 20. E a casa dela, na casa dela, 250 pessoas. O pastor, então, que se sentiu muito desaforado, isso era o século XVII, irmãos. Século XVII, que mulher mais atrevida. O pastor, o novo pastor da cidade, escreveu uma carta para o marido dela, dizendo para ele botar ordem em casa, dizendo para ele dizer em casa quem era que mandava. E ela recebeu a carta, dizendo que era para levar os meninos para a igreja, e ela disse: não vou educar os meus filhos com essa sopa rala, eu vou ensinar a Bíblia para eles. E ela deu Bíblia para eles. E deu Bíblia para a vizinhança. E deu Bíblia para as mulheres que ajudavam ela na casa, trabalhando com ela. Então, irmãos, cargos eclesiásticos, títulos, diplomas, não servem
quando não vem acompanhado da bênção de Deus. Suzana era uma mulher de oração. Suzana era uma mulher intelectual, autodidata, estudava sozinha, ela não fez faculdade, mas ela deu Bíblia para os filhos dela. E os filhos dela deram Bíblia para o mundo. Bíblia e louvor. Vamos lá. Como é que eu vou falar de educação de filhos se eu não tenho nenhum? Por exemplo, eu vou usar o exemplo de alguém que teve 19. É isso que eu vou fazer. Primeiro conselho dela. Depois eu posso passar isso tudo para vocês. Tá bom? Não se preocupem não. Vai ser difícil anotar, talvez alguns queiram, mas eu passo isso para vocês depois. Amanhã mesmo eu mando no grupo da igreja. Primeiro, ensina seus filhos a conhecer, amar e servir a Deus e a Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeira regra, ensinar os filhos a amar a Deus, amarem a Deus. Se os filhos não amam a Deus, aliás, se os pais não amam a Deus, dificilmente os filhos vão amar na primeira idade. Pode ser que eles cresçam e se convertam. Mas até onde eu sei, eu não tenho filho nenhum, mas eu sou o mais velho neto de uma das famílias. Todos os primos que eu tenho, primo que eu nem sei o nome mais, nem conheço. Se eu passei por uma prima na rua, não a reconheci, ela que me reconheceu. Eu vi que criança dá trabalho. Eu tenho um irmão mais novo, se isso serve. Segundo, com amor, sabedoria e firmeza, quebranta a natural necessidade de todo filho, assim ajudará na salvação de suas almas. Ou seja, ela ensinava a dobrar a opinião dos filhos. E a gente tende, quando criança, a desobedecer, né? Eu não lembro de minha mãe me chamar no canto e dizer: meu filho, é assim que se desobedece, olha. Quando você quiser fazer alguma coisa que mamãe ou papai não deixaram, você minta, você me engane. Minha mãe nunca fez isso, mas eu fiz isso. E acho que todo mundo aqui deve ter feito em alguma medida, né? Em algum momento da vida. Mas se os pais não fizerem isso, não amarem a Deus, não quebrarem a firmeza, com sabedoria e firmeza, a necessidade de todo filho, vai ficar difícil. Terceira regra de Suzana Wesley: ensine seus filhos a orar tão prontamente assim como sabem falar, e estudar a Bíblia quando começar a ler. Então, na casa dos Wesley é o seguinte: aprendeu a falar, vai aprender a orar. Mas ela não dizia: olha aí por ver. Não, ela ensinava: é assim que se ora. Ela orava com cada um dos filhos, um por um. Ela investia tempo nisso. Meu filho, é assim que se ora. A gente pede a Deus, a gente agradece. É assim que se ora. Quando se completavam 5 anos, na casa dos Wesley, ela mesma alfabetizava as crianças. Ela ensinava o alfabeto como presente de aniversário. Fez 5 anos, aprendeu o alfabeto. No outro dia, dava a Bíblia para ler. Não tinha as casinhas Bar, Bebi, K, Ceci. Não, aprendeu o alfabeto, comece a ler. Eu não sei ler. Aí ela sentava e ia ensinando, e a cartilha era a própria Bíblia. E eles aprenderam rápido. Criança aprende rápido, irmãos. Criança aprende rápido. Quarta regra: forme bons hábitos em seu filho. Assim formarás nele um caráter íntegro para toda a vida. Então ensine bons modos, bons hábitos para as crianças. Elas vão aprender. Aquele ditado: costume de casa vai à praça, é verdade. A criança esbraveja, se joga no chão. Eu conheço casos de menino que bate a cabeça na parede, fica se machucando em casa. Vai fazer os pais passarem vergonha quando eles crescem, quando estiverem fora de casa. Ensine bons hábitos, forme bons hábitos. Quinta regra: elogie qualquer esforço de seu filho em portar-se bem, mesmo que não faça totalmente. Eu vi, meu amor. Eu vi. Você tentou, se esforçou. Eu vi que seu irmão estava perturbando. Eu vi que fulaninho estava
Minha mãe tinha uma ideia, não sei se ela acreditava realmente nisso. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu comecei a brigar muito na escola. E eu era magricelo, mas era corajoso. Então, ou eu batia, ou eu apanhava. E aí aconteceu as duas coisas. Só que quem vence a briga geralmente não é o mais forte, é o mais corajoso. Então o pau cantou nessa época. E aí minha mãe começou a dizer o seguinte, me dizia, ele não teria mexido com você se você estivesse quieto. Que conversa, menino mexe com o outro. Mexe justamente com quem está quieto. Eu estava quieto, ele veio. Você fez o quê? Deu um murro. Suspensão na escola, castigo em casa, parei de dar murro. Número 6. Faça que aprendam a respeitar a propriedade de seus irmãos e das demais pessoas da família. Então, em algumas famílias eu percebo que isso não funciona muito bem, mas pode prejudicar a educação da criança. Aqui os brinquedos é de todo mundo. O que é de todo mundo não é de ninguém. A gente tira pelas placas da rua, pelas coisas públicas. Quem é que zela? É de todo mundo, não é de ninguém. Então Suzana tinha essa ideia. Esse brinquedo é de João. Esse brinquedo é de Maria. Esse brinquedo é de Pedro. Não mexa no brinquedo do seu irmão, a não ser que vocês estejam brincando juntos. Com isso, a criança vai aprender a cuidar o que é dela própria e aprender também que tem coisas que não são dela quando ela crescer e que ela não pode tomar de ninguém. Veja que coisa curiosa, né? Que método sofisticado no século XVII. Número 7. Cumpra as promessas da família. Cumpra as promessas, porém nunca os suborne com falsas ofertas, nem os intimides com ameaças falsas. A criança sabe quando os pais estão mentindo. Chega em casa, você vai ver. Aí chega em casa e a criança não vê nada. Aí ela faz a segunda vez, faz a terceira vez e faz os pais de besta. Mas se quando chegasse em casa a criança visse, acabou. Número 8. Não permitas que seus filhos comam entre as refeições, nem que comam muitas guloseimas. Deixa eu explicar. A família de Suzana era uma família pobre. Eles tinham que fazer render a comida. Então, ao invés de dar um pão para cada um dos filhos, por exemplo, ela partia o pão em vários pedaços e aquilo ali aparenta ter mais. Então, ela tinha que fazer render. Isso acontecia de verdade. Então, eles não tinham tantos recursos para dar 6 refeições por dia, como a gente faz hoje, 6 refeições por dia, em média, né? Eu faço mais ou menos isso. Café, eu como muito pouco de manhã, um lanchinho, no almoço eu boto quente mesmo, e depois vai diminuindo, né? Eles não tinham isso. Então tinha que ensinar a criança a se alimentar adequadamente. É claro que toda criança gosta de guloseima. Adulto também gosta, eu gosto até hoje, que ela vive brigando comigo. Que ela é nutricionista, você não pode comer, você sabe que não pode. Dá alterar a sua taxa sanguínea e dá alterada toda vez. Imagina a criança, né? Mas ela fazia isso. Número 9. Coloque a teus filhos o mais cedo possível para dormir e ensina-lhes a ser madrugadores pontuais. Isso é algo que eu acho particularmente desnecessário hoje em dia, mas quis trazer para vocês. Por exemplo, eu tenho amigos que são pastores. E a mulher dele trabalha na igreja junto com ele, por exemplo. E eles têm uma bebezinha. Agora já deve estar grandinha, né? A última vez que eu os vi, ela estava com 3 para 4 anos. Então a menina acostumou-se a dormir muito tarde. Porque ia para a igreja com os pais, às vezes para outra cidade. E aí dormia tarde mesmo, chegava em casa de madrugada e deixava a bichinha dormir até mais tarde, ela estudava de tarde. Enfim,
Hoje em dia a gente sabe que há pessoas que são mais matutinas, não é? Ou seja, de manhã acordam já ligados na tomada. Outras que à noite funcionam melhor. Então, cabe aos pais decidir como vai fazer isso. Vai deixar a criança dormir até um pouco mais tarde? Eu mesmo odiava estudar de manhã. Não chegava atrasado na aula, porque eu não gosto de chegar atrasado. Mas odiava estudar de manhã. Eu gostava de estudar à tarde. Eu podia dormir a hora que eu quisesse. Até hoje eu gosto de dormir tarde. E naquela época também não havia luz elétrica. Então escurecia, ficava difícil. Então era uma dica que ela tinha para aquela época. Talvez não sirva para hoje, tanto assim. Não sei. Número 10. Ensina seus filhos a tomar seus remédios sem chorar ou protestar. Toda criança, todo adulto vai ter que tomar remédio uma ou outra vez na vida, né? E remédio é ruim. Remédio é ruim. Remédio tem gosto. Por que não fazem remédio? Tudo com gostinho de xarope. Eu não sei porque eu lembrei mais. Não é verdade? Aqueles que se a gente não lava o copo, daqueles da formiga, até formiga gosta de xarope. Mas tem remédio que fica com gosto amargo na boca, gente. Não é fácil para adulto e não é fácil para criança. Eu não sei como ela fazia, mas ela educou os filhos de uma maneira tal a que quando eles estavam doentes, eles tinham que tomar remédio. Talvez pela força da argumentação. Quer sair para brincar? Se não tomar um remédio essa semana, não vai ficar bom, vai morrer. Não sei se era assim que ela fazia. Lembra do seu irmão que morreu ano passado? Não sei se ela fazia assim. Eu acho que não. Mas ela ensinava as crianças, ela ensinava seus filhos a tomar um remédio sem chorar e sem protestar. É hora de tomar um remédio. Opa, vamos tomar um remédio. Meu irmão, você tem a impressão que não aguentou mais, de repente. Dá uma ajustada aí, por favor. Ensina seus filhos a não chorar ruidosamente, nem dizer nada por haverem chorado. Essa para mim é a melhor de todas. Dá-lhes somente o que pedirem cortesmente. Sabe aquela criança que fica resmungando, choramingando nos cantos? Nossa, aquilo me dá nos dedos. Minha mãe falava muito e a gente acaba pagando pelo que fala, né? Eu tenho um irmão só tenho um irmão que é 10 anos mais novo. Então eu tinha 8, 9 anos e havia as crianças dando show, né? Na parada de ônibus, no shopping, na loja, se jogando no chão. E a minha mãe fazia, ela não está nem aqui para se defender, mas ela deve avisar ela, né? Se um dia eu tiver um filho assim, eu quebro as pernas dele. Nunca quebrou as pernas do meu. Teve muitas horas eu torci muito para ela quebrar. Eu era criança também, né? Teve muitas horas que eu mesmo não quis quebrar. Mas não pude, né? Não dá, já era grande, não podia fazer isso, dizer que foi um acidente, né? Tudo que minha mãe falava dos filhos dos outros, o meu irmão veio sob encomenda. Faltou o que para o meu irmão? Talvez apanhar um pouco mais. Talvez ser mais castigado um pouco mais. Bem mais. E talvez é o que falta para esse tipo de criança. Mas Suzana não dava nada aos seus filhos enquanto eles não parassem de chorar e pedissem educadamente. Mãe, eu quero isso. Aí ela ia e, à medida que fosse possível, ela dava. Então, eu não sei como ela conseguia, irmãos, fazer isso aqui, sobretudo no número 11. Eu não sei. Essa daqui é, eu acho que a regra mais difícil de todas. Mas ela conseguia. E ela educou bem os filhos. Que tal tentar, experimentar a gente também? Número 12. Infunde-lhes que primeiro do que as diversões estão os deveres da escola. Faça a sua tarefa. Já fez a tarefa? Pode brincar. Já estudou? Tem prova essa semana? Durante 2 anos eu estudei em uma escola que não avisava quando fazia prova.
E era ótimo. Era ótimo, né? Os professores davam uma dica, a gente ia se ligando que era semana de prova, né? Talvez isso caia na prova, né? Tinha professor que fazia isso, mas não podia. Hoje em dia eles avisam. É uma escola que tem lá em Jaguaribe. Acho que meu cunhado é dessa época também lá, né? Ele é mais velho, mas acho que a gente foi contemporâneo na escola ainda lá. E a gente tem que estudar todo dia. Porque qualquer dia poderia ser dia de prova. Tá? Primeiro, as obrigações, depois as diversões. Número 13. Nunca deixes passar um ato reprovável sem castigar devidamente e oportunamente, porém não com ira, senão com justiça e amor. E aqui Suzana nos ensina lições preciosas. Errou, tem que pagar. Não deixe passar. Sabe aquela história de passar a mão por cima da cabeça? Aquela educação de vó. Isso é coisa para vó. Vó é para descriar os netos. Vó é para dar cheiro. É para dar guloseima. É para dar dinheiro escondido mesmo, né? A minha avó materna fazia muito isso comigo, né? E eu era magrinho, aí ela deixava eu comer o que eu quisesse. Quando eu ia para lá, ela mandava eu escolher. Como eu aproveitava. Mas se a criança não entende que aquilo é errado, não paga por aquilo, ela vai repetir. Quando eu era criança, eu lembro de um dia que eu estava assistindo o programa da Xuxa, e no finalzinho Xuxa disse assim: hoje eu quero terminar diferente, antes de entrar na nave. Eu vi no jornal e vou ler aqui para vocês. Ela disse: 10 maneiras de como criar um marginal. E eu, criança, não entendi de cara a ironia, né? Aí eu fiquei prestando bastante atenção, tanto é que eu não esqueci. Eu acho que vocês, se der uma bugada, encontram isso. E ela começou a dizer: quando seu filho chamar palavrão, não corrija, ache bonito, ria. Quando ele lhe desobedecer, não o repreenda, não castigue. Eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, gente. Eu era pequenininho. E ela foi dizendo isso. 10 conselhos de deseducação. Na verdade, era um conselho para os pais, né? E quem escreveu colocou 10 regras para educar, criar um marginal. Então, se a criança não entende que precisa ser punida, se ela não for punida, ela vai repetir o erro, e na fase adulta da vida, ela vai repetir o erro, muito provavelmente, e aí não vai ter mais pai e mãe para corrigi-lo, aí vai ser com a polícia. E aí, só quem vai defender ela vai ser a imprensa, dizendo que a polícia subiu o morro com muita violência, que não precisava daquilo tudo. Ah, não quer trocar pelo com a polícia? É só trabalhar honestamente. Ah, não tem emprego? Vai vender água no semáforo. Os caras vendendo por quilo, aliciam crianças das mais pequenininhas, mesmo, 5, 6 anos, tocam o terror nos bairros, no morro do Rio de Janeiro, e aqui também, em Santa Rita, em João Pessoa, em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Quando a polícia sobe no morro, quando a polícia vai tentar resolver alguma coisa, prende granadas, fuzis e tudo mais. Olha, que exagero! Exagero? E o que a população lá sofre? E os tiroteios, os toques de recolher, eles são submetidos? Se essas mães tivessem educado os filhos como Suzana educou seus filhos, elas não teriam chorado no velório deles essa semana. Essa é a verdade. Número 14. Não os castigues por uma falta que hajam confessado e da qual se tenham arrependido. Assim evitarás muitas mentiras. Foi você que fez? Quem começou a briga? Foi você mesmo? Foi, olha. Você vai ficar de castigo hoje. Você não vai apanhar, não. Vai ficar de castigo hoje. Não se deve fazer isso. Mas, parabéns, você disse a verdade.
assim se evita que a criança minta. Não foi ele. Aquilo que Adão fez, colocando a culpa em Deus primeiro, né? A mulher que tu me deste, colocando a culpa na mulher, colocando a culpa na serpente, um jogando a culpa para o outro. A humanidade toda age assim. Essa é a falta de disciplina. Número 15. Nunca castigues a um filho 2 vezes pela mesma falta. Uma vez castigado, perdoa e esquece. Passou. Errou, foi punido, passou. Mas será que os esforços, essas 15 regras de Suzanne Wesley, deram certo? Ou eram pura demagogia? Como é que ela conseguia fazer tudo isso? Primeiro, ela orava por todos os filhos diariamente. Então ela tinha uma cadeira de balanço que ficava bem na sala da sua casa, e no finalzinho da tarde, todas as tardes, ela ficava naquela cadeira de balanço, se cobria com um lençol, enquanto os filhos menores estavam brincando ali perto da cadeira, e ela passava 1 hora e meia de oração ali todos os dias, além de outros momentos em que ela orava. Nós temos orado pelas nossas crianças, nós temos orado pelas nossas mães, temos orado, vocês têm orado pelos filhos de vocês. Eu gosto do lema do Ministério das Déboras: mães de joelho, filhos em pé. É assim que acontece. É assim que acontece. Quando a gente ora, quando a gente recebe oração. Um dia um irmão de uma igreja, eu congreguei, chegou para mim, conversando comigo, e disse: irmão Bruno, eu oro pelo irmão todo dia. Eu disse: muito obrigado. Tem dia que eu nem oro. Você ora mais por mim do que eu. E eu comecei a ver. Porque que eu estava recebendo muitas bênçãos naquela época. Teve um ano que eu fiquei muito doente. E eu passei quase o ano inteiro sem andar de ônibus, porque eu me enjoava muito. Tive uma gastrite séria, já era magro, perdi mais peso ainda. A nutricionista hoje tem cuidado melhor, graças a Deus. Né? E aí minha mãe orou muito por mim. E fez um voto a Deus por mim. E eu fiquei bom. Fiquei bom, graças a Deus. Segundo, Suzana ensinou a Bíblia para os seus filhos, bons modos, teologia. Sim, ela ensinava teologia para os filhos, línguas bíblicas. Ela aprendeu sozinha grego e hebraico e ensinou para os filhos, e também línguas estrangeiras. Aprendeu sozinha e ensinou para os filhos. Quando John Wesley foi para a universidade aos 17 anos, em Oxford, na Inglaterra, ele já lia o Novo Testamento em grego, fluentemente. Quem ensinou para ele? O pai que era pastor? Não, sua mãe, que passava a maior parte do tempo com ele. Terceiro, quando John Wesley, ela ensinou também dicas de saúde. John Wesley viveu até os 87 anos. Ele escreveu mais de 200 livros. O livro mais vendido de John Wesley até hoje é um livro que ele fala sobre cuidados com a saúde. Não é um livro de teologia. Não é um livro sobre a perfeição cristã, André. É um livro sobre dicas de saúde. Com quem John aprendeu essas dicas de saúde? Com a mãe. Durma bem. Não durma com preocupações. Acorde mais cedo que você puder. Se sentir cansado, durma mais. Se alimente bem. Evite fazer refeições comer besteira, né, como a gente diz, entre as refeições. Se exercite fisicamente. Mantenha a cabeça bem ocupada, desocupada de muitas preocupações. Ele viveu bem até os 87 anos. Quarto lugar, Suzana trocou cartas com os filhos enquanto estavam na faculdade e nos aconselhou sobre todos os aspectos da vida por meio dessas cartas. Muitas dessas cartas foram preservadas. Elas estão escritas em inglês e provavelmente brevemente serão traduzidas. Número 5, Charles, irmão de John Wesley. Charles e John criaram na universidade. Eles não se desviaram. Eles criaram o
um clube que foi conhecido como Clube da Santidade. E eles foram chamados de metodistas. Não havia igreja metodista ainda. Aliás, John morreu sendo anglicano. Ele foi pastor anglicano a vida toda. Eles agiam com tanta disciplina, tinha uma metodologia para tudo. Ele era tão metódico que começaram a dizer: lá vem os metodistas, lá vem os metodistas, olha os metodistas. Depois fundaram uma denominação que herdou a teologia de John Wesley e colocaram o nome Igreja Metodista. É daí que vem o nome. Ele escreveu mais de 200 livros. Charles Wesley compôs mais de 6.000 hinos. 6.000. Sabe quantas músicas Roberto Carlos tem? Menos de 800. A harpa cristã, na versão atual, até onde eu sei, tem 625 hinos. Mas tem dezenas de autores. Só Charles Wesley compôs mais de 6.000 hinos. Alguém dedicado a Deus pode ser como uma bomba nas mãos de Deus nessa terra, para a glória de Deus. Tudo isso fruto de uma boa educação cristã, de uma mãe dedicada a Deus, que se dedicou aos filhos, que orou pelos filhos, que lutou pelos filhos, que ensinou a palavra de Deus aos seus filhos. Hoje, mais de 200 anos depois, estamos aqui falando bem dela e de seus filhos. Para concluir, não podemos retroceder no tempo, mas podemos mudar nossa forma de viver a partir de hoje. Se há algo para que você precisa corrigir, corrija hoje. E espere os bons frutos do seu trabalho e do seu esforço com a bênção de Deus. Além dos 6.000 hinos que Charles Wesley compôs, John Wesley pregou mais de 44.000 sermões. Se juntar os sermões que Martim Lutero e João Calvino pregaram durante toda a sua vida, não dá 15.000 sermões. Não dá nem 11.000 sermões. Só John pregou 44.000 vezes a palavra de Deus. Que orgulho essa mulher que teve dos seus filhos. Ela morreu velha mesmo, morando já com John em Londres, morando na casa pastoral. Ela viu o desenvolvimento do ministério dos seus filhos. Os seus sermões, o trabalho que seus filhos fizeram, influenciaram gerações inteiras, no mundo todo, a buscar a Deus e viver em santidade. Assim foi com Susan Wesley. Talvez tenha sido assim também com a mulher lá de Naim, com seu filho. Talvez ela tenha amado mais o seu filho, educado melhor no caminho do Senhor. Mas como será conosco? O que nós vamos fazer daqui para frente? Como vamos conduzir nossa família? O que vocês que são pais vão ensinar para os seus filhos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez. Quero chamar a irmã Maria. Senhora bem, vem cá, por gentileza. Ore pelas mães e pelos filhos. Todos os filhos, os pequenos e os grandes. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, né? Senhor Deus, nessa noite maravilhosa, eu quero te agradecer, Deus, por estarmos aqui na tua presença. Deus, na tua mão eu entrego todas as mães, Senhor, as que se encontram aqui, as que não puderam estar aqui, e todas as mães do nosso país. Apresento também os filhos, que o Senhor venha dar, meu Deus, sabedoria às mães para com seus filhos, né? Que o Senhor venha fazer, meu Deus, que nós não podemos fazer, que os filhos venham ser obedientes. Visita cada filho que se encontra aqui também. Visita os filhos que estão em casa, em nome de Jesus. Meu Deus, vai fazendo o milagre acontecer, meu Deus, na vida dos filhos. E de cada mãe, meu Deus, nesta noite. Se é assim que eu te oro, meu Deus, te agradeço. Em nome de Jesus, amém.